Boa noite, Roberto. Boa noite, Gilson, meu amigo nórdico. Boa noite. Boa noite. Tudo tranquilo. É a primeira vez que a gente resolve compartilhar nosso bate-papo aí. A gente conversa bastante. Eu acho que são poucas pessoas no Brasil que têm tantos WMOC na carteira como nós, né? E eu acho que aí acho que Dias Torres tem bastante, né? Quem mais pode ter aí para chegar perto da gente? Aí são poucos, né? Quantos são? Em 2010, 2013, 14, 15, 17, 18, 19. 7. 7, né? Acho que eu tenho 7 ou 8 também. O que eu não fui, você foi. Foi Isso. na Alemanha. Você fez Suíça, né? 26. Você fez Suíça. Isso mesmo. Muito bom. E aí a gente já estava programado aí para ir para a Eslováquia, mas com a pandemia não rolou, né? Não. Ficou para 2023. Isso, 2023 na Eslováquia. Ano que vem tem a do Japão, né? E aí essa do Japão eu considero assim fundamental para todo orientista que tenha condição, né? De ir, porque a Olimpíada de Masters, né? E aí a gente tem o evento da orientação. Nós participamos da última Olimpíada, que foi na Nova Zelândia, né? E daquela vez a gente conseguiu, pelo menos daquela vez a gente conseguiu montar uma delegação, né? Aquilo foi muito interessante, foi muito bom mesmo, né? Gozado, cara, cortando Pode falar. raciocínio. Cada WMOC desse, a gente aprende uma coisa diferente. E a gente vai se aperfeiçoando na parte técnica, né? Sim. A gente termina os nossos percursos, a gente senta, discute, qual foi a sua rota, não sei onde, né? Isso aí é um aprendizado. Essa da última agora, que nós somos na Letônia, foi padrão, aquelas, como diz assim, aquelas curvinhas de nível que parece aqueles macarrãozinhos, né? Sim. Eu lembro que em 2015, né, na Suécia, né? Eu ficava contando aqueles macarrãozinhos, passando um por um. E os caras passavam igual um coelho por mim. Agora não, eu falei, peraí, não é assim não. Você escolhe uma referência lá na frente E vai. embora. E vai. E tem algumas diferenças, né? Primeiro que, assim, uma coisa que a gente notou, né? As curvas de nível lá nos WMOC, nesses últimos, as curvas de nível são de 2,5, né? 2,5 metros apenas. E um outro detalhe, assim, também é que dificilmente você vai precisar cortar mato, né? Não. Então você realmente navega com muito prazer, porque você sabe que naquela tua rota você não vai encontrar aquela mata fechada de mata jeito fechada, né? Assim, se Não. tiver realmente um verde, você vai respeitar, lógico, né? Mas eles primam muito por terrenos em que você tem a navegação mesmo de fato, que não precise ficar cortando mato igual a gente acaba vendo aqui, né? Sair todo arranhado do outro lado, todo rasgado, machucado. Pelo amor de Deus. Roberto, você você esteve no POM do ano passado, né? Foi. Foi. Eu queria muito conhecer o POM, Portugal, o meeting, né? Sim.
Mas a primeira vez que fui ao exterior foi no WMOC, foi em 2015. Foi na Suécia. E como tinha um time bastante grande, né, Gilson? O Brasil foi com tinha bastante. Muita gente. muita gente. Ela era uma das maiores delegações que teve na Suécia. E participou também do Origmi, que foi para mim uma experiência sensacional. Que foi em Borås e a gente hospedado em Gotemburgo. Distante, complicada a questão do gasto com transporte. Ficou bem caro o gasto com transporte naquele evento, para ir para Borås, para os treinos e o evento em si. Aí depois, em Gotemburgo, teve o WMOC, em seguida. Né? Teve uns dias de folga e em seguida teve o WMOC. Nós ficamos hospedados também distante do centro de Gotemburgo. Então, tinha que levantar muito cedo, trabalhar com bastante antecedência para chegar nos horários. Se bem que levantar cedo nunca foi problema, é só uma questão de programar o tempo, né? A gente passava praticamente o dia todo envolvido com o evento. E, às vezes, não tinha almoço, você ia apenas o café e o jantar, que demorava o evento. E foi num período assim, meio chovia, né, Júlio? Muita chuva. O último dia, então, choveu. Chegamos à chegada do último dia, o percurso longo, foi praticamente dentro de uma vala com água, né, Roberto? Cheio de foi muita lama ali. Lembra? Muita lama naquela chegada. Bom, isso aí que o Roberto falou pode ser um tema da próxima reunião. Você viu que ele falou? Onde a gente estava hospedado lá em Gotemburgo, muito longe, sabe, do centro de evento. Tá? Depois do centro de evento, a gente ia pegar um transporte para ir para o local da competição. O que faltou aí? Como nessa de Gotemburgo, aí, nós fomos na aba de outras pessoas, né? O que faltou planejar, igual nós estamos fazendo para esses eventos que WMOC, que a gente está indo. Né? Planejar o local. Onde é o centro de eventos? Aqui. Então vamos procurar hospedagem ali perto. Né? Nós já saímos daqui, já comprando tudo, os vouchers, né? de transporte, voucher como diz assim, de passeio, por lá. Então, tudo isso é planejamento. Então, com a próxima reunião, a gente conversa antes e depois a gente grava. E dá umas dicas, né? A gente dá umas dicas para o pessoal. Porque no caso de Gotemburgo, no WMOC lá, vocês não fizeram a compra do transporte lá oferecido pela competição? Não, porque nós fomos, por exemplo, praticamente quem planejou tudo na saída para a gente lá foi o Dias Torres, Sérgio e o Xavier. Sim, eles têm bastante experiência também, né? Mas o que a gente tem feito, né, quando nós viajamos sozinhos, primeiro, também, se bem que assim, é uma coisa que até que eu gostaria de comentar. Nós temos uma dificuldade muito grande de montar uma delegação, né? Vez ou outra, nós chegamos nesses eventos internacionais e aí nós nos deparamos com vários outros brasileiros, pessoas que a gente conhece aqui, mas que por diversos motivos acaba que nós não somos capazes de nos unir para formar uma delegação mesmo, né? Eu lembro muito bem do WMOC lá na Itália, de Sestriere, na Itália, que estava grande. Tinha muitos brasileiros lá, mas assim, fomos todos separados, né? Cada um de um lado, e acabava que a gente se encontrava lá. Ainda tem um outro detalhe, né? Tem muito
orientista brasileiro que a gente encontra, mas aí são aqueles grupinhos que não querem se misturar, né? Eu fico triste com isso. Eu acho que na Nova Zelândia nós tivemos uma condição diferente, né? Porque nós saímos daqui praticamente todos uniformizados, né? E fizemos a diferença vez, né? lá. Foi a primeira vez e foi muito bom. Todo mundo vestindo as mesmas cores, então a gente tinha cara de delegação, né? Assim, infelizmente a gente não, eu não vou dizer infelizmente, a gente não tem um apoio da própria CBO para isso, né? No evento Master, né? A CBO acaba que ela fomenta somente o Elite, né? Os militares e agora conseguiu apoiar aí os mais jovens, né? Mas eu realmente eu gostaria muito de formar nessas delegações. Até fica aí já o convite, né? Para quem estiver assistindo a gente aí. Nós vamos tentar o POM ano que vem, né? Depende muito da questão da pandemia. E também tá no planejamento a gente ir para o Japão, pro Master Games, né? Para a Olimpíada de Masters. Mas, assim, nós vamos tentar de novo fazer o que a gente fez na Nova Zelândia, né? E o que nós fizemos ano passado também, né? Então, assim, a gente planeja e assim, vamos com, pelo menos, uniformizado, né? Para dar cara de time, de equipe, né? De que está representando um país. Né? Isso é muito legal. E lá no Japão vai ter outras equipes também. Futebol, vôlei, basquete, que vão estar todos uniformizados também com o uniforme do Brasil. Exatamente, né? Então, e fica até ruim, né? Nós chegarmos lá representantes do país, representantes de uma modalidade e sem uniforme. Cada um com uma camisa de uma cor. Cada um com uma camisa de uma cor. Aí você, por exemplo, tá vestido agora com uma que nós usamos, que ano essa aí? Isso aí do ano passado. É isso aí. A nossa, aqui foi da 2018, na Dinamarca. Dinamarca. Sobre isso aí, talvez os organismos, a CBO, as federações, tivesse dentro dos conselhos uma pessoa de referência, por exemplo, Master. Então, essa pessoa vai passar assim com as datas, né, de Master, porque não tem só o WMOP, tem no Pacífico, tem na Europa tem Master, Estados Unidos tem Master. Então, não é que vai em todos, mas quando falasse de Master, essa pessoa era referência. Então, todo mundo que estivesse interessado canalizava para essa pessoa. E aí, então, essa pessoa poderia sim fazer a reunião do grupo, a união do grupo. Sim. Porque lá na regra prevê até que o mais velho, o mais antigo, quando não tem chefe de delegação, ele é o chefe, né? Que vai representar o país fora. Mas, assim, a gente fala representar, mas, na verdade, cada um foi por si. Sim. Mandou fazer essa camiseta, essas coisas todas aí. E aí, depois, eu acho que poderia fazer isso, né? Esse site aí do Orientação Brasil aí, ele é muito bacana, que tem muito aí do Brasil todo. Né? Ele vai ser um canal pra gente. Você fala o grupo de WhatsApp, né? Para agregar mais gente. Esse aí vai ser um canal para que a gente possa transmitir, né? Sim. Esse pessoal, quem vai. O POM, por exemplo, o Otto já falou que quer ir. Né? Hoje eu conversei com Ana Sintra, né? Conversei com Dias Torres também, né? Já estavam perguntando aí. Sempre tem gente, né? Esse grupo de WhatsApp, até
Quem não tiver acesso aí, entre em contato com o seu clube, com sua federação, que provavelmente, certamente tem alguém que tem acesso. Eu sou um dos moderadores lá, né? É lógico que, assim, é um grupo muito grande, a gente tem algumas tormentas de vez em quando, né? É um pouco complicado. Mas ainda assim nós temos conseguido, acredito eu, bons resultados, né? Pelo menos nesse quesito aí de circulação da informação, né? Da informação sobre orientação, né? Hoje mesmo o Roberto colocou um material lá, assim, excelente, que é da Federação Espanhola e já tem um plano de contingência, né? Com diretrizes já que eles traçaram para quando for encerrado o período de quarentena, o lockdown lá espanhol, né? Então eles já estão pensando de que forma eles vão se organizar numa competição de orientação. Até por falar nisso, uma coisa que eu não sei se vocês têm a mesma visão que eu. Eu faço corrida de orientação, eu faço corrida de aventura, faço mountain bike, faço corrida de rua, né? Corrida de montanha também. E faço ultramaratona. Mas uma coisa que eu observei, assim, essas corridas todas, elas têm um problema muito sério para lidar com a nova realidade, né? Porque todas essas corridas todo mundo larga ao mesmo tempo. Já na orientação, nós temos condição de colocar uma pessoa por vez ou apenas 3 pessoas largando, né? Porque nós temos horário certo, né, para largar, como se fosse um rally. Então, seria muito interessante até as pessoas começarem a refletir nisso. Esse pós-pandemia pode ser um motivo muito interessante para trazer mais pessoas, mais corredores para a orientação, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, tem que pensar realmente à frente. Muita gente gosta de correr, correr é um esporte muito democrático, né? Mas talvez para competições, essas pessoas que costumavam correr na rua com 500, 2.000, 5.000 pessoas, eles vão ter que mudar. E aí, de repente, este é o momento de mostrar para essas pessoas o que é a corrida de orientação, né? Entendi. É um esporte individual que é você, o mapa, a bússola E o campo de jogo, né? E o chip. É você e mais ninguém, entendeu? E lógico que em todo outro esporte você vai encontrar pessoas no caminho, mas é uma ou outra aí que você cruza, né? Mas é isso mesmo que você falou aí. O pessoal vai evitar mesmo as aglomerações, vai começar a procurar esses esportes que mais, não vamos dizer que seja radical, né? Mas que seja que não tenha muito contato com muita gente. Né? Olha, vai levar uns 2 anos mais ou menos para a gente voltar ao normal. O que você acha, Roberto? Porque a Europa, né, que é o carro-chefe da orientação mundial, então lá realmente parou de vez. Agora eles têm um know-how tão grande, um conhecimento tão grande, e eles estão nos presenteando com todas essas atividades, né, diárias, uma criatividade incrível com essas atividades que você pode colocar sua mente para estar trabalhando, né, a orientação mesmo de maneira teórica, mas também tem aqueles vídeos educativos de orientação também. Então, eu acho que com isso vai aprimorar, sim, também até a forma de estudar a orientação. Quem está sabendo tirar proveito desse momento para aprender isso também, vai sair, assim, vai crescer na orientação em nível.
Eu, por exemplo, tenho visto muita coisa que vai me ajudar muito na escola, as atividades. A Suécia, que não tinha alguém que cuidava dessa parte virtual, arrumaram alguém lá. Eles já começaram a botar algumas coisinhas, porque lá é o país da orientação, é lá. Sim, Já começaram a fazer. Então, a gente espera que, a partir daí, a orientação vai ser diferente. E com as pessoas sentadas em casa pensando, a gente pode ver que vai ter novidades. Agora, você tocou num assunto aí até interessante, assim, né? Eu acho que nós aqui no Brasil estamos um passo atrás também porque eu até queria saber a opinião de vocês, assim, eu acho que o fato de a gente não estar pensando muito essas atividades é porque culturalmente aqui o orientista brasileiro ele não exercita a mente, né? E aí eu estou generalizando, tá? Muito vem também porque muito material está ou em espanhol ou em francês, inglês, né? E aí sem falar lá dos nórdicos, né? E da língua alemã também. Então quem não tem acesso a esse material simplesmente ou não conhece o idioma, simplesmente ignora, né? E eu tenho insistido muito nessa tecla, assim, de que as pessoas aqui, o orientista aqui, ele tem que fazer valer uma das próprias premissas do esporte, né? Tá dizendo, é um esporte onde a gente usa o raciocínio. Como é que a gente tem esse tanto de atleta aqui que não exercita o raciocínio, que não para estudar, sequer, como já disse o Roberto, sequer ler um boletim, né? Exato. Isso que você falou reporta aquela postagem que eu coloquei lá no nosso Grupo Brasil, que é exatamente o atleta, a Europa deve ter os problemas deles também, mas de estar acostumado de alguém, parece que o jogador de futebol, você precisa dar a meia para ele, a chuteira engraxada, você tem que dar o short para ele, vai estar tudo arrumadinho lá. A orientação tem alguém esperando que faça isso para ele ainda. O que você acha, Tem que estar Gilson? bem de olho. Esse negócio do boletim, eu até comentei com o Roberto hoje. E é verdade. 2013, lembra? Na Itália, Sestriere, o boletim dizia lá que nós, na época, ir buscar lá os nossos números na arena, tinha que apresentar o atestado médico, que você estava em condições de competir, né? Teve um elemento da nossa equipe que chegou lá, não sabia por quê. Ele não leu o boletim. Se nós não tivéssemos uma médica na equipe lá, para dar o atestado para ele não ia competir. Simplesmente o cara não leu. Né? Então tem que ler. Tem tradução, tá lá, tem um tradutor online, né? E aqueles detalhezinhos no boletim 1, 2, 3 é importante também. Vem todos os detalhes lá na Dinamarca, por exemplo. Estava dizendo que aquela área que nós fomos competir tinha incidência de carrapato. Né? E Sim. tinha que passar remédio, que você levou lá também na Letônia, a mesma coisa. Né? Então, eu estou dizendo essa parte aí, voltando à parte que os nossos atletas não se concentram para a competição, porque quem leva a sério mesmo para a competição, o pessoal da elite e o pessoal mais veterano, né? Vamos dizer assim. O restante vai passear no percurso, vai brincar. Agora, elite não, elite aí você vê que os caras disputam ali por segundo. O pessoal do 45 para frente também ali é pau a pau. Por quê? Concentração o tempo todo.
depois que termina o percurso, o ideal é você sentar ali, verificar onde foi que você errou, conversar com o cara, principalmente o cara que zerou o percurso. Vem cá, o que você fez aí que você zerou o percurso? Para onde você foi? Onde foi que essa diferença de 1 minuto, 2 minutos sua aí, onde é que foi? Ah, pô, tá aqui, ó, entre o ponto 1 e o ponto 2. Ah, você foi por aqui, eu fui por lá. Então, isso é interessante discutir para uma próxima competição. A pessoa já não vai cometer o mesmo erro, né? Mas o restante vai lá competir para brincar, levar sua medalha de participação. Mas mesmo para esse tipo de competidor que nós temos aqui, né, que é aquele da recreação, que ele vai realmente só para curtir a natureza, só pelo desafio mental, né? Ele também tem que cuidar dessa parte, né? Nós temos feito bastante joguinhos aqui, de vez em quando eu coloco também no Orientista em Rota, ali no Facebook mesmo, um outro desafio. O Roberto busca bastante material também, né? A gente tem ali o Júnior Dias, né? Que coloca lá os vídeos dele bem interessantes também. Tem muita coisa, né? Tem muito material disponível. Mas eu acho que uma coisa que complica muito a gente é que nós temos pouca leitura, pouco interesse nessa parte mental, né? E essa parte de raciocínio tem que cuidar, ela faz parte do nosso esporte. Precisa ler. E assim, a orientação não necessariamente ela é somente você pegar calçar um tênis e sair correndo, né? Não, tem algumas horas por semana você tem que dedicar a fazer uma revisão de um mapa, a pegar um outro mapa e tentar traçar rotas, tentar mentalizar, tentar enxergar como seria aquele mapa num terreno real. São coisas assim fundamentais, né? E acaba que quando você não faz isso, a chance de você não conseguir decodificar aquelas informações, ela é maior. E se você não decodifica a informação, é muito provável que você vá se perder ou que você não tenha a velocidade necessária para ganhar uma competição, ou pelo menos para chegar bem, né? Sim. Eu me lembro quando comecei na orientação, a gente não tinha tanto material disponível, final dos anos 90. Não tinha tanto material disponível para leitura. Mas aí eu demorava muito na pista e eu era ousado, porque fiquei um ano na N, o ano que eu comecei, um ano na B, 35N, 35B e fiquei na 35A uns 10 anos, na 35A. Porque eu nunca liguei para esse negócio de idade, de ficar na minha idade. Eu gosto do desafio. E aí eu demorava muito na pista. Aí me deu o start. Aí eu comecei a ler sobre orientação. Aí eu comecei a melhorar. Assim mesmo, tem muito que aprender ainda. Ainda dou aqueles vacilos na leitura do mapa, escolha de rota, que é normal, né? Então, é isso. Tem que estudar. A orientação, você tem que estudar. Eu tô vendo aí que tem bastante... Cada pista é uma pista, entendeu? Isso. Cada pista é uma pista. Então, a orientação hoje em dia é o seguinte, 50% é preparo físico, 50% é cabeça. Concentração todo. Tem gente que você vê na pista correndo, aquela festa. Ô, fulano, achou? Onde está o... Entendeu? Não, o cara tem uma distraçãozinha dessa que ele vira para o lado, ele já perdeu. É o tempo todo. Checkpoint, o dedão ali em cima. Estou aqui agora. É o tempo todo com o dedão ali. Você tirou, saiu fora do foco ali, mano, é barro.
vai abraçar o gorila, com certeza. Exato. E independente de estar competindo forte ali, o pessoal de alfa, né? Ou aquela pessoa que só tá pelo lazer, né? Porque também seria um contrassenso, né? Você tá ali disputando porque quer curtir a natureza e fazer aquele desafio mental e acabar se perdendo. Não tem diversão nisso aí, né? É até perigoso, né, para a organização esse tipo de situação, né? Então, essa questão de agarrar o gorila aí, a gente tem visto muito, né? Esse comentário aí do pessoal gritando, eu não esqueço do Cambor. Foi em Minas Gerais que tinha... Foi ano passado, gente? Não, acho que foi em 2018 o Cambor. Tiradentes? Tiradentes, né? Tiradentes ou não? Que tinha as criancinhas Da lá. procissão, né? Não, Não, foi agora, o ano passado. foi ano passado, Roberto? Foi aqui em Bom Despacho. Bom Despacho, que tinha Lá no norte de Minas. foi, que tinha as crianças lá, só que aí, as crianças já foram soltas ali na floresta, né? A organização colocou os motivos lá, tal, estava todo mundo treinado, mas assim, eu mesmo tive que parar para ajudar por 2 vezes ali, né? E eu sei que outros orientistas fizeram isso também. E as crianças estavam pedindo ajuda, é lógico que elas iam pedir ajuda. E para elas estava divertido, porque passava um cara correndo, de repente aquele cara correndo, ela olhava e falava assim, deixa eu pedir ajuda para esse cara, porque ele sabe o que está fazendo, né? E pedir. Então, eu acho que isso aconteceu com muitos. Falou de Tiradentes aí, eu lembrei da procissão, cara, naquele sprint noturno, que cara, o pessoal pode até, me desculpa, gente, mas em Tiradentes, num feriado religioso, havia formas de saber horário de procissão e trajeto, cara. E eu fui um que eu tive que parar no cortejo, Com certeza. né? E até Deixar a procissão passar. lógico, mas eles já estavam até reagindo, os devotos, de uma forma hostil. Mas eu entendi por que hostilidade. É porque colegas do meu esporte passaram por cima deles, né? Então, olha só, que imagem ficou para a orientação aquele evento ali, né? Não sei, mas isso aí acho que é assunto para um outro bate-papo nosso. Exato. Planejamento. Planejamento. Aqui a gente começou falando aí dos eventos internacionais, né? Acho que a gente pode voltar para eles mesmo, assim. Uma coisa que eu acho que seria fundamental, até para evitar, por exemplo, o que aconteceu ali em Tiradentes, ou pelo menos mitigar, né? Eu gostaria muito que os nossos companheiros aí, organizadores, participassem de eventos lá fora, né? Eu acho que traria uma roupagem bem melhorada do que a gente tem visto aqui. Eu defendo que se deva ir em Portugal. Inclusive, o ano que vem, antes do POM, tem o NAOM. É assim, vai ser no começo de fevereiro, o NAOM, dia 6, se não me engano, logo em seguida o POM. Então, a gente podia planejar para pegar os dois eventos. Sim. Você escreveu um artigo recente aí, Roberto, incentivando. Dia 12, né? Foi. Acho que é 12. Você escreveu o artigo incentivando, né? E, na verdade, colocando ali, apresentando quais seriam os prós do pessoal aqui do brasileiro, em geral, participar do POM, né? Dá para repetir aí? Isso. Eu escrevi dizendo que
seria uma porta de entrada, principalmente para a elite brasileira, que já bate num alto nível, né? Quando vai para a Copa do Mundo. Se ele começa trabalhando no bom, que ele vai encontrar gente de alto nível, mas não os tops, às vezes eles vão como patrocinados, né? Para vender o evento. Como foi o Rudman no ano passado. Foram a equipe suíça, foi toda. Simone Nagel estava lá. Então, eles correndo com essas pessoas, ambientando ao terreno, conversando com aqueles atletas portugueses que estão na Europa, eles participam de todos os eventos ali, a elite portuguesa. Ele vai começar a também pensar de forma diferente. Então, eu acho que seria um caminho começar o trabalho elite brasileira nos eventos portugueses, que agora, principalmente no início do ano, tem os eventos internacionais que mais movimenta atleta no mundo. Eu acho que seria um evento interessante. E também, Roberto, porque aquilo que nós já falamos já, vai ser a primeira prova internacional, né, do ano que vem, né? O pessoal que estava tudo com sangue na boca para a PCW MOC, para esse Mundial, que ia ser na Suíça também. Foi tudo cancelado. Então, essa competição do POM vai ser a primeira competição internacional. Então, todo mundo vai para lá. Né? Todo mundo vai para lá. E vai ser a primeira vez na história do POM, eu não sei quantos são, mas já passou, eu acho, de 20, que aí vai ser na região de Lisboa. Vai ser naquele litoral ali de Lisboa. Esqueci o nome da outra cidade. Né? Acho que é então, coisa assim. vai ser fácil o transporte. Chegou em Lisboa, você já está no local. Acho que tem Lisboa, acho que Sintra também. É aquela região lá, é bem pertinho. Eu vou começar a planejar já. A juntar o troco de pão, né? Porque eu está machucando. Tem isso. Agora, assim, eu acho que uma outra coisa é que se a pessoa for participar do POM, ela não tem a barreira do idioma, né? Porque quando a gente vai para essas competições, eu imagino isso assim, muita gente também acaba que não topa aí, porque tem medo, tem receio de não conseguir se comunicar, né? Em que pese que hoje com um aparelho celular, você coloca um tradutor ali, com chip de internet, e você consegue se virar, né? Verdade. Na Suécia, teve o Dias Torres, a Tânia, Madureira colaborava também, que era do nosso grupo, a questão do idioma. Mas, assim, você consegue se virar, né? Apontar o dedo, tentar uma palavra ou outra, você consegue se virar bastante. Depois, na Nova Zelândia, você, né, que foi o nosso suporte maior lá, questão da língua. Mas a gente também sobrevive quando não está junto. Roberto, deu um macete. Faz parte do planejamento também, por exemplo, o cara já saber um ano antes que ele vai para a competição, já começar a estudar, fazer um inglesinho ali, um francês, entendeu? Eu faço isso. Eu faço um curso online de inglês e de francês, entendeu? Vai para o Japão, eu vou jogar para cima. O Japão não dá para encarar, não. Vai ter que ser em inglês, lá. Não tem jeito, não. Vamos ver. Aí, então, quer dizer, o cara não vai cru para lá, sabe? Pelo menos alguma coisa o cara, né? O The Table, pelo menos, o cara sabe, pô. Sim, né? ele vai saber. E o resto vai na mímica, pô. Mas por falar em Japão, quem ainda tem essa canetinha? Eu tenho e ela é excelente. Acho que a minha tá guardada aí. A minha tá guardada ali. Eu tinha duas, aí eu sorteei na minha sala de aula lá e a aluna minha ganhou. Que legal. Essa ficou muito feliz. Pô, eu admiro o que o Roberto faz aí com
com os atletas dele. E assim, eu conheço lá a escola, a gente conhece tudo que o Roberto faz aí. Eu tenho convicção de que o próximo grande nome da orientação vai sair desse seu projeto, Roberto. Olha, Porque, primeiro, a metodologia, né? A metodologia que a gente já colocou, assim, de tantas conversas, né? Tentar fazer o mais próximo do que o europeu faz, né? A bússola não entra na primeira hora, né? Seus alunos aí, eles aprendem a reconhecer o terreno, a simbologia, eles vão fazendo as associações mentais ali, né? E aí depois sim é que eles começam a usar aquele instrumento. É lógico que a gente precisa colocar eles também para participar um pouco mais, né? Mas até a questão do apoio dos pais, né? Você já tem, então isso aí é fundamental. Vamos ver se a gente consegue colocar eles o mais breve possível aí nessas competições, porque ali é só lapidar essa galera. Voltando aí ao POM, idioma de barreira não tem, aí você tocou na questão do euro, né, Roberto? Tá puxado, né? E aí é uma outra coisa que a gente tem que pensar, né? Esse mundo pós-pandemia, né? Tudo leva a crer que economicamente vai ser pior do que aquele mundo pós-crise de 2008, né? E teve uma retração muito grande e agora parece estar mais complicado. A gente acredita que os países europeus ali, eles estarão ávidos por turistas, né? Se isso acontecer, eu acredito que seja um turismo barato. Semana passada mesmo eu vi pacote para o Japão a R$ 2.699, né? Para o ano que vem, para 2021. Então a gente espera assim, que tenham boas ofertas com bons preços, né? Porque a nossa condição financeira aqui ida e volta, também né? é ida e volta. Então a gente tem que organizar isso também, né? Mas ainda assim, vamos continuar tentando incentivar o pessoal aí, né? Nós temos aqui grandes mapeadores, nós temos excelentes traçadores de percurso, nós temos aqui árbitros que carecem realmente de ter um contato com uma prova internacional, né? Então, acho que nada mais adequado do que participar de um POM, por exemplo. Aí eu concordo com o Roberto, né? O POM tem um grau de dificuldade também que é elevado, né? Eu lembro, meu primeiro POM foi uma carta de 1 para 15 mil. E eu nunca tinha me deparado com a carta de 1 para 15 mil aqui no Brasil, né? Foi um choque. E aí, quando eu peguei aquele mapa cheio de macarrãozinho preto, né? Aquelas pedras, caramba. Eu tinha que contar uma por uma, nossa. Foi difícil, mas a gente vai aprendendo, né? Como você falou, né, o Gilson? Aprendeu ali não precisava mais ficar contando os macarrãozinhos ali, as curvinhas de nível, né? Então isso é prática mesmo. Agora é engraçado, né? Porque a gente tem essa experiência aí das provas internacionais, né? Mas quando chega numa prova aqui no Brasil, a gente às vezes acaba tendo dificuldade, né? Talvez porque são muito diferentes, né? Infelizmente elas são diferentes. Apesar de você ter um mapa, uma forma de mapear que é internacional, que é padronizada, quando chega aqui nós temos terrenos que não tem a topografia é diferente, a vegetação é diferente, o olhar do profissional aqui que fez o mapa ou que traçou a rota é diferente. E aí, às vezes, você tá assim, você pega o mapa e tá louco pensando assim, esse mapa é todo branco, vou navegar, e quando pensar que não, tá cheio daqueles galinhos de eucalipto lá que passa na sua cara e dificulta, né? Problema eu sei, nosso é como esse aí. tá. É problema de mapeador, né? Problema de mapeador.
A respeito do... Eu estava até esperando você falar aí a respeito do idioma. Aconteceu um fato com um colega meu, não da orientação, né? Por isso que eu falo, gente, faz parte do planejamento também você, um ano antes, pelo menos, ter o básico do inglês, né? O colega não sabia falar espanhol. Que, né, dá para a gente entender alguma coisa, né? E ele foi preso lá na República Dominicana, porque ele, no avião, não entregaram aquele papelzinho para a gente preencher se você passou em fazenda, se você mexeu com gado, se teve contato com animais e tal. E se você está levando mais de $10.000 na bolsa, o cara colocou que estava, ele não entendi, ele botou o xizinho ali. Não teve jeito. Quando ele chegou na alfândega lá, já separaram ele. Aí ele não estava entendendo porra nenhuma que os caras estavam falando, né? E realmente ele estava levando $30.000 para pagar uma empreiteira lá que fez um serviço para a gente lá no Haiti, né? Mas inocentemente. E aí, o que aconteceu? Ele não sabia dizer a procedência do dinheiro. Os caras falando com ele, não estava entendendo, não sabia, e levaram ele para o Xilindró. Até que ele teve que chamar alguém nosso lá da embaixada, que foram lá e conseguiram tirar ele. Mas por quê? Uma coisa simples, né? Eu Só lembrei. o básicozinho. Eu lembrei agora quando eu trouxe para cá um colega daqui do DF importou umas bases do Sport Dente, né? E aí ficou na minha responsabilidade trazer, e aí ainda bem que aí tinha todos os informes, né, da própria Sport Dente para explicar, justificar o que era e como seria o transporte, né, porque são baterias de lítio, né. Mas eu imaginei assim, nessas horas você tem que ter uma certa firmeza e conhecimento, né? Imagina. O cara quer explicação, senão você fica, mas a gente tem muita história pitoresca aí, né? Dessas viagens aí. Tem. Cada viagem tem uma, né? Tem, cara. Tem lembra lá em Sestriere o Coperto, né? Quando ofereceram a varanda lá pra gente. Sim. Nossa, que beleza. Foi aquela a primeira varanda. parada lá. Aí todo mundo pensou assim, que legal o garçom oferecendo a varanda pra gente, lugar bonito, né? Aí vamos ficar, né, nessa tal de varanda. Putz, você lembra quantos euros era a mais para ficar na varanda? Era, né? Não era pouco, não. Não, saía caro. Dividindo. Tava eu, você, a Almira, a filha dela. Acho que Demeterco, né? Uhum. Sérgio Mendes. Demeterco. Não, o Sérgio não estava. Sérgio Mendes não estava. Não, era o menino lá da Paraíba, lá, o nome dele lá, que foi com a mãe dele. Copertino. Pô, mesmo assim ainda ficou caro. Depois o cara foi cobrar aquela varanda, a varanda. Pô, Pô, aí, nossa, ali foi, aquela uma foi. E depois teve um camarada que pagou 130 euros por uma tilápia. Uma tilápiazinha, e só de batata e uma saladinha ali, umas 3 folhinhas de coisa. Umas 3 folhinhas, né? Não, era... E eles chamaram... a gente brinca, falar de tilápia era truta. É tipo tilápia. Truta, nossa, cara, parecia um lambarizinho, bicho. Putz, mas, cara, falando aí dessas coisas que a gente já penou lá fora, assim, o valor da garrafa de água mineral lá em Auckland. Nossa Senhora! O cara vai me tomar uma água mineral italiana lá em Auckland. Já viu, né? Barro, né?
Para quem tá. Esse bate-papo é engraçado, Deva. Estávamos nós três aqui, eu, Roberto, o Gilson, e aí mais alguns colegas daqui do Brasil lá no WMOC de 2016? 7. 17, 17. que era a Olimpíada, 17. né? Isso mesmo, a cada 4 anos a Olimpíada de World Masters. Master Game. Isso. Então lá em Auckland, na Nova Zelândia, que por sinal foi o melhor dos eventos internacionais que eu já participei, eu acho que vocês vão concordar também, porque a cidade de Auckland estava toda preparada para nos receber. Nossa credencial, ela tinha um valor absurdo lá, porque todos os comerciantes sabiam que tinha uma Olimpíada de Masters lá, tudo muito bem preparado, né? Nós ficamos muito bem alojados também, né? Aí aquela coisa de preparação, nós alugamos um apartamento que era próximo ao centro de eventos e próximo aos pontos de transporte, onde a gente teria ali o transporte público, nós tínhamos um passe específico, nós pagamos por isso, mas num valor simbólico, né? Até porque tinham grandes distâncias, tinha lugar que a gente tinha que pegar trem e ônibus, né? E aí, um dia nós decidimos jantar, né, lá no Porto. A gente... De frente com o iate, né? Escolhemos, né? Falou, pô, a gente tá aqui correndo todo dia no meio do mato, correndo o risco de pegar esses carrapatos que só tem aqui nessa ilha maluca. Então, vamos comer uma boa pizza, né? Foi pizza, né, que a gente escolheu. Foi pizza. Fomos para um restaurante lá de temático, né, mediterrâneo, que tinha pizza. Aí o garçom chegou com uma água, né, com 2 garrafas de água. Uma era Dom Perrier. Quando eu olhei a garrafa Dom Perrier, eu falei assim, cara, essa é muito cara. Vamos tomar essa outra aqui. Cara, era muito caro, gente. Eu lembro em dinheiro, em dólar neozelandês. Dólar neozelandês. O dólar neozelandês, a gente chamava de dinheiro, né? Em dinheiros, foram o quê? Acho que 21, salvo engano, 21 dólares neozelandeses, 1 litro de água mineral. O dólar neozelandês, à época, ele estava mais ou menos R$ 2,50, né? Então, pouco mais de R$50 em 2017. Uma aguinha, né? Por uma garrafa d'água. Bonita a garrafa, pelo menos. Né? Trouxe ela de lembrança. Cara, e assim, mas pelo menos eu só descobri o valor dela quando chegou a conta, né? A gente já tinha jantado, né? Então, valeu a pena, né? Mas assim, a de Gotemburgo, 2015, aí quando terminou a competição, eu e a Selma, nós íamos, nosso voo ia sair de Gotemburgo para Paris 5h40 da manhã. Então, como a gente estava lá hospedado com o pessoal lá, era longe, né? E o que eu fiz? Eu reservei um hotel lá perto do aeroporto, né? E aí o Sérgio nos levou um dia antes, né? Não tá o cara acordando de madrugada para levar a gente lá. Tinha que estar 1 hora antes no aeroporto. Aí fomos pro hotel. Ele levou a gente um dia antes e no final da tarde a gente foi pro hotel. Eu e a Selma lá, e passeando lá. Falei, vamos tomar um café? Vamos tomar um café lá no bar do hotel. Meu amigo, sabe, visto aquela xícarazinha, né, de porcelana branquinha, café, que serve cafezinho, né? Daquela. Dois café. Caraca, bicho. Nós pagamos pelos 16 euros cada xicrinha de café. Aí tinha um casal tomando champanhe lá. Quando veio a conta, a senhora falou: caraca, esse café ficou mais caro que aquela champanhe lá. Cara, 32 euros eu paguei, cara. 2 cafezinhos. 2 cafezinhos. A gente saiu dali rindo, porque esse café, eu não vou nem escovar o dente, porque esse café tá muito caro.
Então a gente vai aprender, né? Então cada viagem, cara. E lá em Auckland, que era carne, né? Porque a gente Era queria comer carne. bife. Pô, É, é. lá não tem boi, bicho. Lá Não é tem, tudo né? importado, né? Você via lá os preços das picanhas, quanto que era? Era bem Aqui, na caro. época que estava R$ 16 aqui, lá estava 90, né? A É. gente lembra que a gente ia no supermercado fazer compra lá? Cara, então são experiências que a gente tem que passar para o pessoal que é aí, ó, o pessoal está fedido, então vamos sentar, conversar, vamos passar a experiência para ele. O cara, né? É, Varada vai dar mesmo, não tem jeito. Isso toda viagem tem. sim. Desde a primeira que a gente foi em 2010, eu, o Marco Aurélio, no Natal e a Inês, Inês, a essa foi gente na foi lá Suíça, né? Essa foi na Suíça. na Suíça. É. No Ah, foi outro ano varada foi de o meu primeiro 2000 WMOC, foi na Hungria, na Alemanha, em Pitt. na Hungria. Foi eu, Essa, Marco Aurélio essa eu não e fui. Paulo Calixto Becker. Só nós três. Nossa, E aí lá na caraca. cidade nós fomos no desfile, né? E aí veio um brasileiro conversar com a gente. Uhum. Ele, pô, feliz da vida, ele, cara, que legal ver a bandeira do Brasil, que saudade. Eu sou o único brasileiro que tem aqui. Estou estudando. Aí falou que estava estudando no Caramba. curso dele, acho que é medicina, né? E foi muito legal ver Uhum. isso, assim, um brasileiro que viu a bandeira e correu. É, Igual lá na Nova Zelândia, né? na Lembra Nova que o pessoal Zelândia. veio conversar com a gente? Sim, É. sim, muito legal. É, mas é isso aí, história a gente tem para dar e vender, né? Mas o Tem. bom é que assim, a Tem gente pra está caramba. disposto a compartilhar e também eu tenho certeza, assim, quem quiser viajar e conhecer um evento internacional de grande porte, né? A gente está aqui enquanto o Papai do Céu der saúde, né, e condições, a gente vai tentar participar e também ajudar, né? É realmente assim o que precisa. Eu lá no blog, no Orientista em Rota, eu tento compartilhar. Já coloquei vários WMOCs. No ano passado nós fizemos lives, né? No ano passado, lá na Nova Zelândia, nós transmitimos ao vivo a cerimônia de abertura, que foi uma coisa assim, eu diria, talvez até melhor do que a abertura das Olimpíadas daqui, né? Porque o pessoal lá dançou a raca para os competidores, né? Tinha o quê? 16 a 18 mil competidores ali naquele estádio, né? Então a É muita gente gente. sempre tenta compartilhar, né? Muito Então bacana mesmo. é uma coisa, isso realmente é assunto já para outro bate-papo. Tá bem tarde, eu acho que tá até na hora da Tá, gente encerrar aqui. vamos Então, lá, né? eu agradeço aí ao Gilson, agradeço ao Roberto, né? Beleza. Vou encerrar essa gravação aqui, é a primeira experiência nossa para compartilhar. Uma coisa aí que eu gostaria de pedir é que vocês se inscrevam aí no canal, porque a partir de 1.000 inscritos a gente já consegue fazer as lives ao vivo aí pelo YouTube, é uma exigência da plataforma, tá? E aguardem aí, a gente vai tentar criar uma pauta, mas de vez em quando vai ser assim, vai ser um bate-papo. Acho que a gente pode fazer isso uma Liberal. vez por semana aí, bater esse Vai. papo mesmo, uma coisa mais descontraída, né? Depois de contar as histórias, uma pautazinha assim das histórias, né? Das varadas, dos guris Dos internacionais. ursos que tem no meio, né? Então, tem muita história, né? E vamos avisar depois, né, o pessoal. A gente tentar agendar e de repente chamar mais pessoas também para participar, né? Que podem compartilhar com a gente isso aí, tá bom? Então, Beleza. obrigado a todo Beleza. mundo, obrigado aos senhores Valeu. aí. A gente encerra esse bate-papo aqui, né? E já acho que felizes, né? Acho que o resultado foi bacana. Vamos assistir depois para ver como é que ficou, tá? Um abraço para todo mundo, Bacana. seja inteligente, pratique a corrida de orientação. Até a próxima. Boa Um noite. abração aí. Até a próxima. Com Deus. Abraço. Robertão, um abraço. Valeu, Tânia. Norte, um abração.
Até mais. Tamo junto.